Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu de novo, Yuri. A gente está nessa aula aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo de Química Orgânica. Hoje a gente vai falar de classificação das cadeias carbônicas. Vamos lá. Primeiramente, o que é uma cadeia carbônica? Ela vai ser a sequência dos átomos de carbono no composto orgânico. Como assim? A gente tem essa figura desse composto e isso que está dentro do retângulo vermelho é a cadeia carbônica. É a sequência dos carbonos dentro do composto orgânico. Ok? A gente tem mais um exemplo. Cadeia carbônica. Nessa figura, a gente tem carbono aqui, aqui, aqui e aqui. Para eu ligar eles, eu vou passar pelo oxigênio. Aqui a gente tem um oxigênio entre carbonos. Nesse caso, ele vai fazer parte da cadeia carbônica. Ok? Quando acontecer esse caso de ter um átomo diferente do carbono, pode ser oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre. Quando um desses átomos estiver entre carbonos, ou seja, quando ele fizer parte da cadeia, ele vai ser dito heteroátomo. É um átomo diferente do carbono que está interrompendo, digamos assim, a ligação entre dois carbonos. Ele está lá metido no meio da cadeia. A gente tem mais um exemplo. Nesse caso, a gente vai ter o que a gente chama de cadeia principal. E esse carbono aqui de baixo, que ficou fora da sequência, ele vai ser tido como ramificação. Geralmente, a cadeia principal é aquela sequência com o maior número de carbonos. Então, a gente tem essa cadeia principal de carbonos, e como esse carbono ficou de fora da sequência, ele vai ser uma ramificação. Ok? Então, sem mais delongas, vamos para as classificações. Primeira classificação, cadeia aberta ou fechada. A cadeia vai ser fechada quando os carbonos formarem um ciclo com as suas ligações. Como assim? A gente tem aqui um exemplo. Esse ciclo é formado por 6 carbonos, formando essa estrutura de hexágono, né? Vai ser uma cadeia fechada. Outro exemplo, 4 carbonos, formando uma estrutura fechada, também vai ser uma cadeia fechada. Aqui a gente tem 5 carbonos formando uma cadeia fechada. Esse carbono aqui vai ser uma ramificação. E mais outro exemplo, aqui os carbonos formam 2 ciclos. Então, nesse caso, a gente vai chamar a cadeia de polinuclear. Quando a cadeia é polinuclear, quer dizer que ela tem 2 ou mais ciclos. Quando ela só tiver um ciclo, é mononuclear. Essa cadeia é mononuclear, mononuclear, mononuclear. As cadeias fechadas também podem ser chamadas de cíclicas. É a mesma coisa, ok? Já a cadeia aberta é muito simples. Ela vai ser aberta quando não for fechada. Como assim? Ela não vai formar ciclos. Os carbonos não vão se fechar. A gente tem um exemplo de cadeia aberta, mais outro exemplo. E as cadeias abertas também podem ser chamadas de acíclicas. Ok? E ainda, a cadeia pode ter um pouco dos dois. Ela pode ter uma parte aberta e uma parte fechada. Nesse caso, ela vai ser chamada de cadeia mista. Aqui a gente tem um exemplo de cadeia mista. A parte fechada são esses 4 carbonos. E esses carbonos formam a parte aberta. Outro exemplo. Nesse aqui da mesma forma. Tem essa parte fechada, essa parte aberta e essa parte fechada. Vai ser cadeia mista. Próxima classificação. Normal ou ramificada. A gente viu agora há pouco que é uma ramificação. É quando o carbono está fora da sequência principal, fora da cadeia principal. Então a cadeia vai ser ramificada quando acontecer essa ramificação. Então, aqui a gente tem a cadeia principal e esse carbono vai ser a ramificação. Outro exemplo, onde estão as ramificações? A gente tem essa sequência principal e esses 2 carbonos vão ser ramificações. Os oxigênios, assim como outros elementos, eles não contam como ramificação. Mais outro exemplo. Agora, mais exemplos de cadeia ramificada, agora para as cadeias fechadas.
Aqui a gente tem a cadeia fechada e a ramificação, do mesmo jeito, ok? Já a cadeia normal é o caso contrário, é quando não ocorre a ramificação. Então a gente tem esses exemplos, são cadeias normais. A gente pode ver que eu fazendo uma sequência só, passando aqui o mouse, eu consigo abranger todos os carbonos da cadeia, ou seja, não tem ramificação. Aqui do mesmo modo, passando o mouse eu consigo abranger todos os carbonos em uma sequência só. Apesar de ter esses oxigênios, eles não contam como ramificação, ok? Para ser ramificação, tem que ser com carbono. E aqui a gente tem outro exemplo, cadeia normal. Mais exemplos de cadeia normal e fechada. Essa cadeia, novamente, não vai ser ramificada, porque o que está fora dela é o oxigênio, então não conta. A cadeia só é esses 6 carbonos, então ela é normal. Outro exemplo. E pronto. Próxima classificação, saturada ou insaturada. A gente viu na primeira aula o que era carbono saturado e insaturado. O insaturado é quando ele fazia dupla ou tripla, ligação dupla ou tripla com outro carbono, né? Já o saturado é quando ele não fazia apenas ligações simples. A gente vai ter a cadeia insaturada quando tiver carbono insaturado. Por exemplo, nessa cadeia, esses dois carbonos fazem ligação dupla entre si, eles são insaturados, então a cadeia é insaturada. A gente tem outro exemplo agora com ligações triplas, do mesmo modo, são insaturados os carbonos, a cadeia vai ser insaturada. Outro exemplo. E esse composto aqui, que é super importante, é o benzeno, né? Quando tiver esse hexágono com uma bola no meio, quer dizer que ele está representando o benzeno, que é aquele composto com 6 carbonos e ligações duplas alternadas. Ele vai ser insaturado, porque tem ligações duplas entre os carbonos. Já a cadeia saturada só vai ter carbonos saturados, não vai ter ligação dupla ou tripla entre carbonos. A gente tem esse exemplo, cadeia saturada, ok. Nesse exemplo, esse carbono faz uma ligação dupla, mas não é com outro carbono, é com oxigênio. Então ele continua sendo saturado, e a cadeia vai ser saturada. Aqui a gente tem mais exemplos, e pronto. Cadeia homogênea e heterogênea. A gente viu no comecinho o que era heteroátomo, era um átomo diferente de carbono entre carbonos. Então, a gente vai ter uma cadeia heterogênea quando nela existir um heteroátomo. Por exemplo, pode ser um oxigênio, esse oxigênio está entre esses dois carbonos. Pode ser um nitrogênio, o nitrogênio daqui de cima está entre esses dois carbonos, o de baixo está entre esses dois carbonos, vai ser cadeia heterogênea. Nessa cadeia, a gente tem esse nitrogênio ligado a 3 carbonos, e nessa o oxigênio ligado a 2 carbonos. A cadeia vai ser homogênea quando não existir o heteroátomo. Então a gente tem aqui alguns exemplos, cadeia homogênea. Aqui, apesar de ter átomos diferentes de carbono, que é o oxigênio no caso, ele não está entre carbonos, então ele não é heteroátomo. A cadeia não é heterogênea, ela vai ser homogênea. Outro exemplo, o mesmo com o nitrogênio, ele não está entre carbonos, só está ligado a um carbono. E, novamente, cadeia homogênea. Por fim, a última classificação é um caso especial, cadeia aromática e não aromática. A cadeia vai ser aromática quando ela tiver um anel aromático. No geral, esse anel é o benzeno, essa figura. Então, quando na cadeia tiver essa figura, o anel benzênico, ela vai ser aromática. Aqui a gente tem alguns exemplos. Cadeias com anel benzênico. Nessa cadeia tem 2 anéis benzênicos. Beleza, cadeia aromática. Já a cadeia não aromática não vai ter o anel benzênico. É o caso contrário. Então a gente tem esses exemplos. Quando a cadeia for não aromática e for aberta, como é o caso dessas duas, a gente também chama de alifática.
Já quando ela é não aromática e fechada, ela vai ser alicíclica. Aqui a gente pode ver que essa figura se parece bastante com o benzeno, né? Se tivesse uma ligação dupla, seria o benzeno, mas não tem. Esse anel não é o benzeno, então essa cadeia não é aromática. Ela vai ser alicíclica. Beleza? Bem, gente, para finalizar, a gente vai fazer alguns exemplos, tá? Então, vamos pegar a cadeia e classificar. Essa daqui, ela é aberta ou fechada? A gente pode ver que não tem nenhum ciclo, então ela é aberta. Ela vai ser normal ou ramificada? A gente tem aqui a cadeia principal e uma ramificação, então ela vai ser ramificada sim. Saturada ou insaturada? A gente tem aqui uma ligação dupla entre carbonos? Então é insaturada. Homogênea ou heterogênea? Entre os carbonos, tem algum átomo diferente de carbono? Não tem. O único átomo diferente de carbono que tem na estrutura é o oxigênio, mas ele não está entre carbonos. Então, a estrutura vai ser, sim, homogênea. Aromática ou não aromática? Aqui a gente não vê nenhum anel benzênico, então ela é não aromática. Ou alifática. Próximo exemplo. Essa cadeia, aberta ou fechada? A gente tem aqui um ciclo formado por 5 carbonos. Se é um ciclo, então a cadeia é fechada. Normal ou ramificada? A gente pode ver que fora desse ciclo não tem nenhum carbono, então ela vai ser normal. Saturada ou insaturada? A gente só vê ligações simples entre os carbonos, então vai ser saturada. Homogênea ou heterogênea? Entre os carbonos, tem algum átomo diferente de carbono? Não tem. Homogênea. Aromática ou não aromática? Não tem anel aromático, não tem anel benzênico, então não aromática, ou alicíclica. Por fim, último exemplo, vamos classificar essa cadeia. Aberta ou fechada? A gente pode ver aqui uma parte aberta e uma parte fechada, então ela é mista. Normal ou ramificada? Com uma única sequência, a gente não consegue abranger todos os carbonos. Aqui tem um ciclo e aqui tem uma parte aberta. São coisas diferentes. Vai ter ramificação. Ela é ramificada. Saturada ou insaturada? Bem, aqui a gente tem um anel benzênico, significa que tem ligações duplas alternadas entre os carbonos, então ela vai ser insaturada. Homogênea ou heterogênea? Tem átomo diferente de carbono entre os carbonos? Tem sim, esse oxigênio está entre esse carbono e esse carbono. Se tem um átomo diferente do carbono entre carbonos, a cadeia é heterogênea. Aromática ou não aromática? A gente tem aqui um anel benzênico, anel aromático, então ela vai ser aromática. Tranquilo? Bem, a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. E até a próxima. Valeu!